minha vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa hoje, dia 20 de abril de 2025. O tema continua o mesmo, preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto dos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, que reverbera no meio da igreja, não é? O texto base hoje é Apocalipse 2 e 3. Mas antes eu queria apresentar a vocês o nosso companheiro jovem da igreja de Marechal Hermes. Marechal Hermes. Seu nome Pai do completo? Senhor, irmãos, Pai do Senhor, pastor Vitor, da igreja de Marechal Hermes. Ministério do pastor Márcio Sá. Márcio Sá. Eduardo 30, não é isso? Isso. Eduardo 30, da Igreja do Rio Comprido, Isso. Ministério do pastor Marcelo Firmino. Marcelo Firmino. Dê um abraço aos seus pastores por mim, tá? Amém. Fala para eles que o convite está extensivo aos outros também da igreja, né? Amém. Amém. Bem? Pergunta número 1. Como forma de revisão do que estudamos e lendo Apocalipse capítulo 2 e 3, vamos fazer um resumo dos principais aspectos históricos e proféticos da igreja fiel. Num período entre Éfeso e Sardes, considerando algumas situações, não é? No período histórico de cada uma delas. Vamos considerar o período histórico na igreja de Éfeso, período histórico na de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Amém? Nós temos dois vídeos. Um é da Ludmila, lá de Medeiros, Neto, Bahia, e outro é do ungido Gabriel Santos, de São Paulo. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos com você, tá, Vitor? Amém, pastor. Amém? Na igreja de Éfeso, entendemos que é a igreja primitiva, a era apostólica. A igreja de Esmirna foi o período pós-apostólico, era a era das perseguições. Na igreja de Pérgamo, foi o início do catolicismo, era de Constantino. Na igreja de Tiatira, foi o início do governo papal, na Idade Média. E na igreja de Sardes, foi a reforma religiosa, a reforma protestante, a paz do Senhor Jesus. A igreja de Éfeso, conhecida como a igreja apostólica, nós encontramos ela em Apocalipse 2:1. Éfeso significa desejável. Interessante que Éfeso era a antiga capital da Jônia. Ela estava localizada na costa do Mar Egeu e era a maior metrópole da Ásia, sendo o porto mais importante da região. Era um local que era muito importante da religião pagã, e além desse templo, havia também 2 ou 3 templos construídos para adoração aos imperadores romanos. E no período de Éfeso, a perseguição foi contra a palavra, contra a doutrina. Ou seja, a igreja de Éfeso é reconhecida por sua resistência e perseverança, mas também é advertida por ter abandonado o primeiro amor, ou seja, o amor inicial pela fé, conforme nós vemos em Apocalipse 2, 4 e 5. Já a igreja de Esmirna, a igreja das perseguições, conforme está escrito em Apocalipse 2, 8, Esmirna significa mirra, ou seja, essa cidade era uma das mais prósperas da Ásia. Era conhecida como a coroa da Ásia, pela sua beleza e formosura. A posição geográfica de Esmirna era privilegiada, pois havia um porto muito seguro, protegido por rochas. Era uma cidade conveniente ao comércio. E podemos associá-la também à parábola do trigo e do joio. Tem um espírito de sabedoria, ou seja, a fé posta à prova. O joio não deu fruto, o trigo sim. Foi colhido e guardado no celeiro. Apenas a igreja reconhecia Jesus como o Senhor, enquanto o cristianismo, a religião ali, adorava os imperadores. A carta à igreja de Esmirna fala diretamente sobre o que? As perseguições e sofrimentos que esse povo enfrentaria. Historicamente, o período de Esmirna está associado ao início das perseguições romanas. Enquanto a igreja de Éfeso, que nós falamos anteriormente, enfrentava uma oposição mais difusa de judeus e romanos, a igreja de Esmirna passou a sofrer de maneira mais concentrada e organizada, como uma perseguição vinda diretamente das autoridades romanas. Amém, irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Vitor, nós vimos aí a resposta da senhora Ludmila,
também do ungido Gabriel, enfatizando a resposta do Gabriel, acho que foi perfeita. Tanto é que está no compêndio das respostas do Semente Preciosa. Acho que ele deve ter feito o rascunho sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre Éfeso. Uma grande bênção, pastor, a resposta dos nossos irmãos ali que participaram conosco, complementando, né, o que os irmãos falaram. Sim. Historicamente, Éfeso era uma grande metrópole ali da Ásia Menor, Sim. cuja capital era a antiga Jônia ali. E esse nome Éfeso significa aceitável, né? Ou desejável, como nós sabemos. E é uma igreja em que a doutrina ela foi estabelecida. Recebeu o Espírito do Senhor, né? Retratado em Isaías capítulo 11, verso 2. E a doutrina ali sendo estabelecida era uma igreja que precisaria trabalhar muito, né? Porque era um trabalho se iniciando. Ali a igreja do Pentecostes, o Espírito Santo descendo ali sobre aqueles irmãos ali. E sofreu muitas perseguições, tanto dos judeus, né, os judaizantes, que queriam retomar os antigos ritos, queriam voltar, né, às antigas práticas, e também dos gregos ali daquela época, os gentios, melhor dizendo, que queriam acrescentar a filosofia, os conhecimentos do ser humano, do que é a vida, do que é a existência do homem. E paralelo a isso, a doutrina do Senhor sendo estabelecida naquele, digamos assim, aquele mar de doutrinas, de pensamentos diferentes. E era uma igreja que sofreu perseguições desses povos. Precisaria trabalhar muito, né? Incansavelmente, sustentando ali, perseverando nas perseguições, sendo fiel ao Senhor, recebendo ali a doutrina do Espírito Santo. Eu fico imaginando, Vitor, como é que não deve ter sido difícil, né? Estabelecer essa doutrina, aquilo que Jesus falou, né? Mas, Eduardo, pode nos ajudar? Amém. 400 anos que não havia profeta, profecia, Interbíblico, né? interbíblico. E toda a característica daquele povo era afastado de Deus. De repente chega um profeta de Nazaré, um homem simples, carpinteiro, nasceu em Belém para se cumprir a profecia, mas será chamado Galileu, Nazareno. Isaías fala. O que acontece? Ele começou o ministério dando a doutrina do Pai, fazendo tudo aquilo que o Pai mandava que ele fizesse. Ele mesmo falava que o filho faz o que o Pai manda e o filho obedece, né, a doutrina do Pai. E o que dá beleza no começo dessa igreja, para se ser desejável ou aceitável, é a palavra, é a doutrina. Resumindo, o mesmo que Jesus fez no seu ministério, ele teve muita paciência e trabalho. A igreja de Éfeso agora também vai fazer. Paciência e trabalho. Sofrendo a ação dos maus crentes, daqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e daqueles que são os mentirosos. Lembramos da parábola do semeador. A semente caiu à beira do caminho, as aves do céu comeram. Aqui fala dos maus crentes. A parábola fala também que foi colocada, pastor, entre os pedregais, não foi? Sim. Não tinha solo, foi feita a planta, mas só que não tinha raiz profunda. São os que dizem ser apóstolos e não são. E a terceira caiu entre os espinhos. Veio os espinhos e sufocaram. São os mentirosos, que naquela época já estavam ali atacando. E a que caiu na terra boa são os restantes de Sardes, que acompanharam toda a igreja, Esmirna e Sardes. Nós vamos ver mais na frente. Mas Jesus falou que eu quero encerrar com essa frase. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Qual é o fruto que está dando em Sardes? O fruto porque houve uma morte na cruz. E a igreja vai passar por essa morte
como corpo é Esmirna. Então é tudo, ó, morte e ressurreição. Pão e vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos voltar então ao histórico. Vamos conhecer um pouquinho a cidade de Éfeso. Amém. A religião lá era politeísta, não é? Era o paganismo babilônico, o grego, o romano, o culto ao imperador, que era a base deles. Tanto é que Policarpo morre e a pergunta que fala, o que eles falavam assim, fala que Fala que César é o Senhor, né? César é o Senhor. Mas ele foi bem O ousado. que ele respondeu? Ele adotou uma postura de definição, né? Eu sirvo ao meu Senhor há 86 anos e ele tem sido sempre fiel Glória para a comigo. Deus. Como serei infiel para com ele nesse momento da minha vida? E ele Justamente. defendeu ele. Então nós vemos o seguinte, né? O culto a Diana, uma deusa, Deus do dia. não é? Tinha um templo enorme lá, né? Isso. A filosofia dos gregos, os princípios da justiça dos romanos, era a base daquela época, não é? Nós também temos a oposição dos judeus, dos judaizantes, que queriam utilizar o Velho Testamento, não é isso? A frieza espiritual num período de 400 anos, você consegue imaginar 400 anos sem Deus falar, esse período longo, né? A perseguição do Império Romano, não é? As incitações dos próprios judeus que fosse feita a perseguição aos seus irmãos. Nós também vemos aí as grandes perseguições que vai chegar até Éfeso, nas grandes mortes, até Esmirna, nas grandes mortes. Nós temos ali quem? Né? Estevão, O próprio Policarpo. próprio Policarpo. Nós temos coisas indefiníveis na questão da igreja lá em Éfeso, em que fala que a igreja enfrentou uma perseguição durante 200 anos. É imaginável isso. E ali, Paulo teve 3 anos, parece. Justamente. Paulo teve ali tinha Timóteo, uma igreja que foi doutrinada. Desculpe, pastor. Não, claro. Foi doutrinada e essa doutrina fez com que ela começasse a tomar forma. Como no livro de Cantares. A beleza vem através da palavra. O próprio noivo fala, teus olhos são como os das pombas, né? E através do Espírito Santo. E, poxa, é tão lindo a obra do Senhor quando fala da morte, da ressurreição, quando fala que o Espírito Santo vem buscar a noiva para levar ao noivo. Sim. Né? E também nós vamos ver o seguinte, no livro de Atos, você vê as grandes perseguições, os jogos políticos, os jogos com os gladiadores, é a primeira vez que aparece, né? Nós vemos as novidades de sacrificar os cristãos nas arenas. Eu vi um documentário há pouco tempo, né, em que a pessoa falava que já era tão grande a quantidade de pessoas que aceitavam Jesus nas arenas durante a morte dos cristãos, agora eles começaram a cortar as línguas Para parar de louvar o Senhor. para parar de louvar o Senhor. E a quantidade de pessoas que aceitavam era maior. Então nós vemos o seguinte, aquilo que Deus fez nesse período todo com Estevão, com todos aqueles homens, foi o que deu base às próximas igrejas, que nós vamos ver daqui um pouco. Nós não vamos entrar agora em Pérgamo, nem Tiatira, nem Sardes, na parte histórica, mas nós vamos ver um pouquinho também da operação do Espírito Santo em cada uma das cartas. Amém. Tá bom? Sabedoria de Esmirna está exatamente nisso. Tomar forma através do corpo. Bem, então vamos lá. A segunda pergunta é a seguinte. A operação do Espírito Santo em cada igreja, em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Nós temos a resposta da Giovanni Maia, Giovanni Maia, um jovem lá da igreja de São Gonçalo. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Identificando a ênfase da operação do Espírito Santo nas cartas do livro de Apocalipse que nós já temos estudado, nós podemos ver que na igreja de Éfeso a ênfase da operação foi do Espírito do Senhor, conforme o primeiro versículo do capítulo 2 de Apocalipse. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui, a soberania do Senhor sendo necessária para que a doutrina fosse puramente estabelecida no meio da igreja primitiva.
Na sequência, na igreja de Esmirna, nós vemos que a ênfase da operação era do espírito de sabedoria, conforme o versículo 8 do capítulo 2. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui o Senhor dando entendimento à igreja de Esmirna que, ao morrer para esse mundo, rejeitando os valores terrenos, rejeitando os valores materiais, ela estaria ali herdando os valores espirituais, tesouros espirituais, ou seja, ela estaria ali vivendo na eternidade com o Senhor Jesus, que foi aquele que foi morto e reviveu. Na igreja de Pérgamo, a ênfase da operação foi a do espírito de inteligência, do espírito de discernimento. Isso nós podemos ver no versículo 14 e 15, em que algumas pessoas elas passavam a seguir ali a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, que eram doutrinas contrárias à palavra do Senhor. Então, o espírito de discernimento era para que a igreja soubesse identificar as doutrinas falsas, aquelas que eram contrárias à palavra do Senhor, e assim ela pudesse viver, de fato, a doutrina verdadeira. Na igreja de Tiatira, nós vemos que houve ali uma maior intensidade da oposição à doutrina do Senhor, com o objetivo de desvirtuar a doutrina. Então foi necessário a ênfase da operação do espírito de conselho, que nós podemos identificar no versículo 25 do capítulo 2. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, ali para que a igreja pudesse perseverar em guardar a doutrina verdadeira. Por último, na igreja de Sardes, que nós podemos identificar, é o espírito de fortaleza, na figura ali do remanescente fiel. Isso nós podemos ver no versículo 4 do capítulo 2, no trecho que diz: algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ou seja, o espírito de fortaleza, permitindo ali que os irmãos guardassem, resistissem aquilo que era a contaminação do mundo e resistissem ali às oposições à obra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Eduardo, nós vimos aí a resposta do Giovanni, lá de São Gonçalo. Vamos pegar a letra C da igreja de Pérgamo para falar sobre a operação do Espírito Santo nessa igreja, tá? Isso. Por favor. Como ele falou muito bem, o irmão, ele falou de Éfeso, a doutrina estabelecida, Esmirna, que foi a perseguição, e agora em Pérgamo, o casamento pervertido. O que acontece? A oposição que havia em Éfeso, que eram os maus crentes, aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, os mentirosos, se juntaram com os judaizantes, que tinham a doutrina dos nicolaítas e a doutrina do Balaão, e fizeram esse casamento pervertido, minando a fé e tirando totalmente a beleza que vem através da palavra, a beleza da igreja. Com isso, a igreja de Pérgamo, ela começou a ter heresias, inovações com essas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Sim. Vitor? Amém. Então, quando nós voltamos ao Antigo Testamento, nós vemos essa passagem em que Balaão ele ensina Balaque a lançar tropeços ao povo de Israel. Nós vemos aqui a importância do espírito de discernimento. Sim. Porque Balaão ele levava ali o povo, levava Balaque a lançar imoralidades sexuais ao povo. Não ataques militares, digamos assim, ataques físicos, mas a minar o povo com doutrinas de imoralidades sexuais, né? Então era necessário que o povo tivesse muita sabedoria, muito discernimento para discernir o que vinha de fato da parte do Senhor daquilo que era da carne. E nós vemos aqui, era uma igreja em que era necessário que o Espírito do Senhor, na figura do Espírito de discernimento, estivesse ali sondando o povo, para o povo discernir o que vinha da parte do Senhor, nessa igreja de Pérgamo. Né? E me diz uma coisa, no intervalo que nós estávamos vendo o vídeo, você falou uma coisa interessante, né? O adversário não conseguiu intentar contra a doutrina, não conseguiu acabar com os judeus, muito pelo contrário, aumentou mais a força. E agora ele faz o quê? Nós vemos muito bem o casamento pervertido, né? Se você não pode se terminar, né? Você não pode ir contra eles, junte-se a eles. É então, uma premissa que se aplica muito bem a esse contexto. Muito bem. Se não pode com ele, junte-se a ele, que a gente vai igualar. A gente iguala todo mundo. E tem uma coisa também interessante, tem uma frase que muitos hoje usam, que tudo pode, né? Tudo pode. Hoje em dia nós estamos muito bem nessa era de que
não tem problema, não tem nada demais, todos os caminhos vão levar ao Senhor, Deus é tudo, tudo é Deus e está tudo certo. E é justamente isso em que o espírito de discernimento ele quer nos alertar nesse contexto em que estamos vivendo, um contexto muito importante em que o Senhor está às portas, né? O Espírito Santo diagnosticou, né? Que aquelas práticas não eram do Senhor. E houve um povo que entendeu isso, né? Usando o discernimento, usando a inteligência. Nós vamos à pergunta número 3, que diz o seguinte: comportamento da Igreja Fiel em cada uma das 7 cartas. Fazer uma aplicação profética para cada carta dos nossos dias. Nós vamos ver a Isa Giovana de Caicó, Rio Grande do Norte. Depois vamos voltar com você, tá, Vitor? Eu queria que você falasse sobre a igreja de Sardes. Amém. Tá bom? A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhou com paciência para o Senhor, semeando a palavra. E da mesma forma, a igreja fiel hoje tem trabalhado com paciência para o Senhor, pregando a palavra para que ela alcance todos os cantos do mundo. A igreja de Esmirna viveu um período de grandes perseguições, tribulação, pobreza, morte, mas nada abalou a sua fé. Da mesma forma, a igreja fiel ela sofre com perseguições que tentam corromper a fé verdadeira, mas ela persevera na oração, na comunhão e é sustentada pelo Espírito Santo. A igreja de Pérgamo viveu um período de heresias, corrupções, falsas doutrinas, falsos ensinos, mas ela sabia discernir o que era do Espírito e o que não era. Da mesma forma, a igreja fiel vive um período de grandes heresias, onde o cristianismo, cheio de filosofia, de teologia, ele tenta materializar a fé. Mas a igreja fiel, ela discerne o que é do Espírito e ela persevera na fé. A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Vitor. Vimos aí a Isa Giovana lá de Caicó. O que você tem a acrescentar? Mais uma vez, uma grande bênção a participação das irmãs nessa pergunta. E a ênfase aqui é o comportamento, né, dos irmãos daquela igreja, que pode ser aplicado nos nossos dias. Era uma igreja dos remanescentes, dos restantes, né? Uhum. E nós lembramos muito bem, né, da parábola do tesouro escondido. Nosso irmão vai complementar posteriormente. Mas na figura de Martim Lutero, em que ele recebe, né, ele descobre, ou melhor, ele torna pública, digamos assim, a palavra do Senhor, e esse tesouro ele chega ali a todos aos cristãos. Também o renovo do batismo com o Espírito Santo. Resumindo, é uma grande operação de um renovo, né? Uhum. Se eu até comentar o que o pastor... Eu quero abrir aspas aí para uma frase que o pastor Gedetivo falou, aliás, 2 frases. Ele diz o seguinte: a igreja de Sardes é um renovo da obra, do evangelho, da igreja que se prepara para o arrebatamento, que somos nós, né? Até Sardes, as lutas da igreja vai estabelecer as batalhas que foram travadas. Durante todo esse período, né, em que nós viemos, entendemos essa obra maravilhosa, houve dificuldades. Mas o renovo veio. O Senhor está nos preparando para o arrebatamento que não está muito longe. O Senhor está nos dando os marcadores proféticos, o Senhor está falando conosco todos os dias. A EBD é nada mais do que isso. É te mostrar aquilo que vai acontecer tão breve e tão rápido. É lembrar justamente isso. Sardes é o renovo da obra, o renovo do evangelho, o renovo da igreja que se prepara para o arrebatamento. Lembrem sempre isso, essa frase que o pastor Geraldinho fala. E dentro daquilo que o pastor Geraldinho está falando, a igreja passou por grande luta. Com certeza. Em Éfeso, na doutrina, em Esmirna, o corpo, em Pérgamo, a fé, e em Tiatira ficou 1000 anos, aonde a igreja ficou deformada, perdeu a sua forma. Mas agora tem um homem que é, junto com outros homens, John Rush, junto com outros homens, os reformadores. Reformadores é dar forma à igreja. Então, aquilo que o pastor Gideon está falando é exatamente isso. É o renovo da obra para a igreja ser arrematada. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a doutrina das 3 primeiras foi a doutrina do pão. Agora nós estamos entrando na doutrina do vinho novo. Sardes, os restantes. Lembra que o Senhor Jesus falou em Pérgamo, para encerrar?
batalharei com a espada da minha boca. A espada é a doutrina. E a fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. E em Sardes, os restantes que somos nós, pastor, somos nós pela misericórdia do Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro. E para encerrar, a palavra, ela emoldura a beleza da igreja. E interessante que nós temos uma coisa que poucos têm, que é a obediência. Né? A obediência ao Espírito Santo, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está nos mostrando, é uma grande maravilha aquilo que está acontecendo na nossa vida, na obra do Senhor. E glória a Deus que nós estamos aí nos preparando para o arrebatamento. Foi o que Geazi fez, cumprindo a palavra de Abraão. Foi buscar Rebeca e foi obediente. Aquela mão debaixo da coxa de Abraão, Abraão fez um juramento e ele foi obediente. Amém. Geazi. Vamos ter. Eliezer. Eu não quis corrigir, não, mas foi Eliezer. Eu sempre troco Geazi com Eliezer. É quase. Eliezer. Então, foram servos, né? Nós vamos então agora cantar um hino com as crianças. Glória a Deus. Né? Vamos depois ter as perguntas das crianças, intermediários e adolescentes e também o pessoal da acessibilidade. Amém. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual alva será a sua saída? E Ele a nós irá. Como a chuva que rega a terra, queremos te conhecer, ó Deus. Conhecer mais e mais de ti. Queremos ver a tua face, contemplar o teu amor. Queremos conhecer mais e mais tua vontade, Senhor. Rega nossa vida, Senhor. Como a chuva ser onde aqui rega a terra, derrama em nossos corações a chuva da tua unção. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva será a sua saída, e Ele a nós irá. Como a chuva que rega a terra, renova os nossos corações, renova a nossa fé. Como alva será a sua saída, e Ele a nós irá. As crianças cantando, Uma bênção. o Senhor Glória operando. a Jesus. Eu sempre lembro de uma frase de um pastor que ele diz o seguinte: quando a criança canta ou ora, há uma operação de maravilha no meio da igreja. Bem, agora as crianças, eu não vou fazer a pergunta, porque o Bernardo já fez a pergunta, o Luan, o Bernardo de Magé, o Luan de Arapongas, a Raquel lá de Vila Velha já fazem a pergunta para eles mesmos. Nós vamos ver os vídeos e depois voltamos. Amém? Amém, amém.
O Senhor Jesus fez com que o povo de Deus vencesse o Egito através do sangue de Jesus e da palavra revelada, como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Eles venceram sendo obedientes e seguindo as orientações do Espírito Santo, e sempre no testemunho, que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? A Deus a paz, Senhor Jesus. O povo de Israel venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E é assim que a igreja vence também. A paz do Senhor, irmãos. Queria deixar um recado para o Bernardo, que de vez em quando a gente se vê no Maná de Pedro do Rio. Bernardo, continue assim firme estudando a palavra. Luan, da mesma maneira. Raquel, na sua simplicidade, nós entendemos aquilo que você queria falar. Amém? Agora nós vamos ver a acessibilidade. Nós temos aí a Vitória, lá aqui do Rio de Janeiro. A pergunta é a seguinte, em Apocalipse capítulo 12, verso 11, e Êxodo 12, verso 11, como foi que o povo de Deus venceu o Egito? A Vitória vai nos dar a resposta e nós voltamos. Os servos de Deus venceram porque usaram o sangue do Cordeiro. Vitória, parabéns pela resposta. Eu queria falar sobre a Keila, que é uma senhora, uma jovem senhora que dá assistência ao pessoal de acessibilidade da Zona Oeste. Muito bom, né? Entender que existe um grupo de pessoas que, através dos seus problemas, das suas deficiências, continuam glorificando ao Senhor. Bem? Volte, Vitória, volte a gravar. É bom ver você glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Os avisos finais, né? Eu de sempre fazer o seu vídeo, né, Vitor? Com certeza. Com certeza. Né? Eu não prometo que eu vou fazer. O Eduardo, ele faz todas as perguntas, aí depois reclama comigo que não aparece. Mas é bem. Tá bom. O importante é estar na obediência. O nosso canal no YouTube, né? Não esqueça lá de dar o like. Irmãos, a gente, todas as vezes nós pedimos isso. Nós temos uma base de 4.000 a 5.000 visualizações e às vezes 300, 400, um pouco mais, até 1.000 de curtidas. Isso é muito bom. Curtir, compartilhar e comentar. Curta, dê o like, compartilhe, passe esse vídeo para mais alguém e comente lá no chat. A gente tem sempre um comentário, tá? Amém. Daqui um pouco lá na igreja de Marechal Hermes vai ter o nosso culto com o pastor Márcio Sá. Também depois lá em Rio Comprido com o pastor Marcelo Damião Firmino. Isso. Amém? Glória a Deus. Pegue o link também do culto que vai sair daqui um pouco. Passe para os irmãos, faça um convite. Pega a tua lista lá da Escola Naval, de todos os seus amigos, e passa para eles. Vamos assistir o culto de hoje. Amém? Amém. Domingo que vem estaremos juntos, se Deus quiser. A paz do Senhor. Obrigado por ter vindo. Paz do Senhor Jesus.